Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Costa, da disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino de Aprendizagem, né? Como vocês estão vendo, a gente está vendo tantos contextos, né? Por enquanto, a gente está nessa primeira parte, né? No módulo 3, a gente vai terminar esses contextos de ensino e aprendizagem. Então, pensando no texto, como unidade de ensino, a gente pensou no módulo 2, aí no módulo 2 a gente viu a história e a criticidade, né, do ensino de língua, então a gente está pensando nos contextos de ensino e aprendizagem. A gente vai ver que daqui para frente a gente vai começar a falar em estratégias de ensino e aprendizagem. Eu não vou conseguir trazer para vocês vários modelos de atividades, traz essa atividade, traz essa, mas formas de vocês pensarem e de nortear a elaboração de materiais quando necessário for, né? Então, o que a gente tem? Nesse módulo 3, a gente vai estudar a leitura, escrita e oralidade ontem e hoje. Então, nós vimos até o módulo 2 a importância do texto como unidade do ensino, e a gente vai ver que essas três habilidades são extremamente relevantes para o ensino de língua portuguesa. Então, leitura, escrita e oralidade são habilidades que a gente tem que treinar. Elas são correlatas em que sentido? Que você precisa da leitura para desenvolver a escrita, você precisa da escrita para desenvolver a leitura, e a oralidade não pode ser deixada de lado para a gente desfazer aquela ideia de que você pode falar assim, não pode escrever assim. A depender do contexto, ou dos seus objetivos, ou da sua situação comunicativa, você vai ter que produzir textos orais de forma mais monitorada, né? Então, por exemplo, só uma aula como a gente está tendo agora, o meu é um texto oral, só que ele é monitorado, porque eu preciso dar uma aula na graduação e considerar essas questões todas e desenvolver esse texto oralmente seguindo tanto a norma padrão, tanto quanto possível, quanto o conhecimento teórico que precisa ser aplicado. Então, olha que desafio, né, usar a oralidade. E se a gente não prepara os nossos alunos, e se a gente não considera isso nas nossas aulas, isso pode fazer muita falta, né, nas práticas sociais vindouras deles em termos de comunicação, né? Então, na unidade 1, a gente vai estudar basicamente leitura, escrita e oralidade, né? Para isso, nós vamos estudar o texto de Raupe, pensando que no ensino de língua portuguesa sob uma perspectiva linguística. O que isso quer dizer? Tudo que a gente estuda é conhecimento que já foi produzido, né? E a gente precisa considerar também que sempre há uma teoria por trás do conhecimento, e isso é muito importante de ser estudado para que você tenha em mente o que norteou essa prática pedagógica, o que embasa essa forma de estudar. Porque se a gente considerar a ciência como norteadora do conhecimento humano, a gente vai começar também a ser mais críticos em relação a tudo que nos circunda, né? Você começa a desconfiar de umas coisas aí, do é assim porque eu estou falando, porque o fulaninho falou. Mas vamos confirmar isso? Horário político é ótimo também pensar, né? Será que o que ele está falando é o que ele de fato defende? A gente costuma ler projetos políticos, né? O plano de governo do prefeito que a gente elegeu, os projetos do deputado em quem a gente votou, ou será que a gente considera só o que ele está falando na TV, né? Então, se a gente começar a investigar mais, no caso da ciência, a gente tem os conhecimentos que já foram difundidos e que, na verdade, estão sempre sendo estudados. Isso é, pode ser que hoje o que eu entendo como mais correto pode ser revisitado pela teoria e, de repente, daqui a uns 15 anos, 20 anos, se pense diferente sobre um determinado assunto. Isso também nos faz sempre buscar uma formação continuada, como professores, como cidadãos em geral. Isso não é porque você lê uma coisa 10 anos a 15 anos que a vida continua dessa mesma forma. E os conhecimentos também não. Então, por isso que a gente considera uma perspectiva linguística para o ensino de língua portuguesa. Por quê? Segundo Raupe, a falta de habilidade com a língua portuguesa em sua modalidade escrita
manifestada em alunos pertencentes aos diversos níveis de ensino, continua provocando inúmeras preocupações e discussões entre professores e estudiosos da língua materna. O que isso quer dizer? Se a gente ensina, né, a modalidade escrita na escola, por que os nossos alunos não conseguem escrever textos? Né? Por que ainda tem tantos desvios em relação à norma padrão? E aí, na citação, está mencionando os diversos níveis de ensino. Isso é, o meu aluno tem dificuldades na primeira infância, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, chega na graduação. Então, olhem, por exemplo, o texto de vocês. Passem assim, por exemplo, vocês vão fazer as tarefas e tudo, passa o corretor ortográfico do Word, né? Vejam os desvios que vocês ainda cometem, porque nós cometemos desvios. Por quê? E aí é uma questão que se menciona de a gente começar a pensar sobre uma perspectiva teórico-metodológica. Isso é, vamos começar a usar a ciência no ensino de língua portuguesa para ver se isso é melhorado? E se a gente consegue, a gente falou muito sobre fracasso escolar, né? Será que a gente consegue mudar esses dados, esses resultados? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, por exemplo, segundo o INAF, esse índice, né, nacional de alfabetização, apenas 1/4 da população brasileira entre 15 e 64 anos demonstra domínio pleno da compreensão de texto. E 8% ainda esbarra no analfabetismo. Gente, isso são dados de 10 anos atrás. Então, o que é importante a gente pensar? Olha, só 1/4 da população brasileira demonstra domínio pleno da compreensão de textos. Como que isso é feito? Eu entrego um texto de determinada complexidade para você e trago umas perguntas de interpretação. E aí eu vejo se você acerta ou se você erra, né? Então, pega lá, 1/4. Se você pegar, então, 8 pessoas, só 2 têm domínio pleno da compreensão de texto. E 8% ainda estão no analfabetismo. O que são esses 8%? Né? De 100 pessoas, 8 pessoas não conseguem ler e escrever assim, em geral, né? Então, olha só que importante. Por quê? Porque a gente tem muita gente na escola, a gente tem muitas crianças na escola, a gente está melhorando, né, os índices de escolarização na população brasileira, mas essa qualidade que a gente tem precisa pensar a respeito, né? Então, por que ensinar língua portuguesa para falantes dessa língua? É o que a gente vai estar respondendo no decorrer das nossas aulas, né? Segundo os PCN, lá, Brasil 1998, que são retomados por Halpe, porque as aulas de língua portuguesa devem garantir a formação de leitores, usuários competentes da escrita. O que isso quer dizer? Formação de leitores e usuários competentes da escrita. As aulas de língua portuguesa, elas não vão apresentar uma língua, que de fato essa língua já é conhecida pelos nossos alunos. Não é assim, eu chego e eu vou ensinar o que eles não sabem nada, porque eles sabem, eles chegaram na escola, mesmo aquele pequenininho que chegou lá com 4, 5 aninhos, ele já está falando, ele já está se comunicando, né? O que as aulas de língua portuguesa elas devem pensar é nessa formação de leitores e usuários competentes da escrita. Então, ele vai saber falar igual ele já está falando, né? Só que competentes da escrita, a gente vai ver também que isso diz respeito às habilidades de escrita, considerar os conhecimentos lá de que a gente falou no módulo 2, as situações comunicativas, as modalidades dos usos linguísticos, né? Então, é isso que a escola tem que mostrar, essa pluralidade de usos da língua e as melhores escolhas linguísticas para uma determinada situação comunicativa. Essa é a ideia do ensino de língua portuguesa. Então, como que a gente pode pensar nesse retrospecto? Nós vimos lá no módulo 1 como é que as aulas de língua portuguesa foram acontecendo. Mas aqui, o que a gente pode pensar de forma mais resumida? Que até o século XVII, você tinha a alfabetização de privilegiados. O que isso quer dizer? Não eram todas as pessoas da colônia que tinham acesso à educação.
Eram os filhos dos portugueses, eram os mais nobres, os privilegiados, os fazendeiros, os donos de usinas, né? E seus filhos é que tinham direito à alfabetização. A grande massa populacional, né, as pessoas assim, não tinham acesso à escola. Elas aprendiam a língua o quê? No uso, né? Você está conversando com uma pessoa, conversando com a outra pessoa. É por isso que, por exemplo, na época da escravização, a gente tinha o que eles costumavam chamar na época de negros ladinos, né? Que eram os negros escravizados que aprendiam a língua portuguesa e muitas vezes eles ensinavam para os outros escravizados, ensinavam para as pessoas, né? E assim foi acontecendo a nossa transmissão linguística em língua portuguesa, para a gente pensar bem no contexto de comunicação aí da época da colônia, né? Então, nesse século XVII, a gente tinha só essa alfabetização dos privilegiados. E em meados lá do século XIX, a reforma pombalina voltada para o ensino da gramática da língua portuguesa, mas como apoio à gramática latina. Nós estudamos lá que em 1759, o Marquês de Pombal, né? Ele foi responsável, que era tipo o ministro da Educação da época de Portugal, ele assinou o Diretório dos Índios. O Diretório, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que tinha várias orientações, né, e determinações para serem cumpridas. A que mais nos toca aqui é que foi proibido o uso da língua geral e o uso e o ensino tinha que ser só em língua portuguesa. Vamos pensar lá nos séculos, né? 16, 17, 18. Você tinha a língua geral. Pensa lá, gente, chegaram 300 portugueses para cá e a gente tinha milhares de indígenas e depois trouxemos milhões de escravizados. Então, olha o tamanho de gente que tinha em relação ao número de portugueses que sempre foi aquém, né, dessas outras etnias. Então, você tinha a língua geral, que era uma língua indígena de base tupinambá, que a gente tinha muitas etnias indígenas, mas os tupi acabavam sendo mais... eles eram mais importantes, digamos assim, porque eles dominavam a costa brasileira, então mesmo os outros indígenas, para comercializar com os tupis, tinham que falar o tupinambá, né? Então era a língua tupi, com algum léxico da língua portuguesa. Essa era a língua geral que todo mundo falava nas casas, falava na rua, falava no comércio. E aí, o que a reforma de Pombal falou? Peraí, tá virando bagunça, a gente não está conseguindo dominar essas pessoas. Então, vamos instituir que só pode se ensinar e se falar a língua portuguesa na colônia. E aí começou-se a ensinar a língua portuguesa e essas pessoas começaram a ter que falar também só a língua portuguesa. Então, o ensino era da gramática. Mas o que você tem aí? Como apoio à gramática latina. Porque a gramática latina, ainda, do latim, né? Ainda era que norteava. Pensava-se que se você fugisse muito dessa gramática latina, você estaria corrompendo o idioma, né? Então, você não tinha o ensino da gramática de língua portuguesa ainda. Você tinha o ensino dessa gramática apoiada na gramática latina, né? A partir dos anos de 1950, a gente já viu que começou gramática e texto, né? Já vimos nas aulas anteriores. Então, a partir dessa época, foi que gramática e texto, estudo sobre a língua, estudo da língua, começam a constituir uma disciplina com um conteúdo articulado. Ora, é na gramática que se vão buscar elementos para a compreensão e interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar estruturas linguísticas para a aprendizagem da gramática. Então, a gente começou a ver que é importante trabalhar com um texto, mas sempre preparando-se para o uso da gramática. Então, ou na gramática você procura esses elementos de compreensão de texto, ou no texto você procura estruturas gramaticais para você ensinar a gramática. Então, nessa época, já começaram a reverberar no ensino as teorias linguísticas, né, que indicavam que o texto era mais repleto dessas unidades linguísticas e seria mais indicado para se estudar. Todavia, quando ele chegou, era para pensar nessa relação entre gramática e texto. O texto ainda tinha o seu ensino voltado à aprendizagem da gramática.
Então, nesse sentido, você usa o texto, mas ainda para estudar a gramática, né? Aí foi passando o tempo, né? Nos anos de 1960, os livros didáticos começaram a ser organizados em unidades, cada qual constituído de texto para interpretação e de tópico gramatical. Então, olha só, em 1960 a gente começou a conhecer o livro didático mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Você tinha unidades do conhecimento, você tinha o texto para interpretação, começava com o texto e tinha o tópico gramatical relacionado, né? Então, se você vir, continua hoje muito parecido com isso. Nos anos de 1970, a língua ela foi posta num contexto ideológico. Por quê? Tem que pensar nesse movimento militar pós-64, né? Na ditadura militar. Então, a língua é considerada a serviço do desenvolvimento. Como se pensava, né, que o país estava se desenvolvendo, como se pensava que o país estava se desenvolvendo, né? Você saber língua era você contribuir para o desenvolvimento desse país. Pensando nessa noção de ideologia que a gente tinha naquela época. Só que o que começou a se perceber também na década de 1970? Começou-se a acender um alerta para as dificuldades com a inserção das provas de redação em vestibular. Porque até então, no vestibular, a gente só tinha questões objetivas, né? Aí, a partir de 1970, começou a ter prova de redação, né? E aí que começaram a surgir, ou não a surgir, mas a se apresentarem, a se identificarem essas dificuldades. Porque daí o menino ia fazer a redação e não sabia escrever. Ia muito bem, às vezes, nas provas objetivas, mas na hora de produzir um texto, na modalidade escrita, que será avaliado, que seria avaliado, essas dificuldades com textos passaram a ser muito mais evidentes. Então, essas dificuldades foram mais evidenciadas e se acendeu esse alerta. Peraí, a gente está ensinando, mas não está funcionando direitinho. O que se há de fazer, né? Daí, nos anos de 1980, foi começado a pensar não somente em ensinar como foco de estudos, mas aprender passa a ser o foco dos interesses. Por quê? Parece que a gente está falando a mesma coisa, mas não é. Vocês viram que a disciplina chama contextos de ensino e aprendizagem? Porque até 1980, a gente imaginava que se eu estou ensinando, você está aprendendo, né? Porque eu sei conteúdo, estou explicando, logo você está entendendo. Então, ensinar era foco de estudos. Aí a gente começou a perceber o quê? Que apesar de você estar ensinando, você tinha que considerar a aprendizagem também. Por quê? Não era só o fato de estudar que culminava na aprendizagem, mas são processos que se relacionam e que precisam ser considerados em conjunto para que a gente consiga, de fato, pensar nesse ensino mais produtivo. E essas reflexões surgiram a partir dos anos de 1980. Então, segundo Halpe, instaura-se uma concepção que vê a língua como enunciação, como um discurso, não apenas como comunicação, que inclui, então, as relações de língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e históricas de sua utilização. Então, a gente já está falando bastante sobre isso, né? A língua como enunciação, isso é relacionado aos seus contextos de produção, a língua como um discurso, né? Que tem um querer, que tem um fazer, que tem um autor, que tem as suas intenções. Não apenas como comunicação. Estou transmitindo uma mensagem, você está recebendo uma mensagem. Então, como assim? Com a língua daqueles que a utilizam. Se eu utilizar uma modalidade da língua, ok, para o meu interlocutor e ele entender, está tudo bem, mas eu preciso ver a noção que eu tenho, o que eu tenho de conhecimento de língua, o que ele tem de conhecimento de língua e essa relação entre os nossos conhecimentos. Contexto de utilização, as condições sociais e históricas da utilização. Parece que é muita coisa e de fato é. A gente não vai conseguir ensinar tudo isso para os nossos alunos num ato só, numa aula só, nem digo num ano só.
Mas se a gente alertar para essas condições, se utilizar exemplos pautados no uso e a gente abrir, né, os horizontes desses alunos, aí sim a gente já está pensando no foco de ensino e aprendizagem, né? Então, o aluno passa a ser considerado o sujeito ativo que constrói suas habilidades e conhecimentos da linguagem oral e escrita em interação com os outros e com a própria língua. É objeto do conhecimento em determinadas circunstâncias de enunciação e no contexto das práticas discursivas do tempo e do espaço em que vive. Nesse sentido, o aluno passa a ser considerado sujeito ativo. É por isso que a gente começou a perceber que a aprendizagem também era importante. Porque quando eu pensava só no ensino, eu pensava assim, que eu ensino, o aluno aprende. Ele é um sujeito passivo, ele só recebe o conhecimento. Aqui a gente está vendo que ele passa a ser entendido como um sujeito ativo porque ele mesmo vai construindo suas habilidades e conhecimentos da linguagem oral e escrita em interação, tanto com os coleguinhas quanto com a própria língua, em diferentes situações de comunicação, no tempo e no espaço em que vive. Então, mesmo aquelas criancinhas menores estão sendo sujeitos ativos nesse conhecimento. Por quê? Porque ele já tem conhecimento linguístico e eles vão começando a construir o seu conhecimento ou aprimorar o seu conhecimento a partir das práticas. Eles percebem já, por exemplo, se vocês perguntarem de variação linguística, eles já percebem pessoas que falam diferente a mesma língua, eles já identificam línguas estrangeiras, né? Ah, não, isso não fala a minha língua. Então, olha só que interessante essa construção do conhecimento. Ah, isso daqui ele fala adequadamente, isso daqui fala inadequadamente, né? Então, por isso é que ele começa a ser considerado como um sujeito ativo. E aí, a gente, se voltar para os PCN, né, a gente começa a ver lá de 1988, 98, que a língua como objeto, então, como meio de interação entre os sujeitos. Quais são os sujeitos? Os ouvintes, os falantes, que são leitores e escritores, né? Que por meio da linguagem produzem sentidos, interagindo através da linguagem, emitem opinião, discordam, concordam, enfim, dialogam por meio da língua. Então, o que essa interação faz? Numa aula assim, de educação à distância, eu tenho que supor o que vocês estão pensando, o que vocês estão perguntando para tentar explicar. Mas se a gente tivesse numa interação face a face, né? Eu estaria explicando uma determinada situação para vocês. Aí, professora, mas eu não entendi. Professora, você pode falar mais sobre isso? Olha a interação produzindo o discurso. Eu modo o roteiro, por exemplo, o frame que eu tinha preparado para que a interação, a comunicação acontece. E aí a gente consegue discordar, concordar, dialogar, incluir, excluir informações. Não, isso daqui eu estou vendo que não vai funcionar, que eles já sabem, eu não vou precisar falar sobre isso. Então, essa é a interação que vai regendo esses usos linguísticos, né? Então, quais são os objetivos, na verdade, do ensino de língua para a gente pensar? A gente tem como objetivo desenvolver a capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas mais diversas situações de comunicação. O que isso quer dizer? O usuário, né, os nossos alunos, eles têm que saber qual que é a modalidade mais adequada para aquela ou para esta situação comunicativa. Ele, na verdade, precisa entender que ele tem uma norma internalizada, né, o que ele entende de gramática da língua, como ele usa no dia a dia, e ele tem que ver se essa norma é a mais indicada para aquela ou para esta situação comunicativa. Imaginem vocês, por exemplo, se vocês estão em casa com a família, vocês usam uma norma. Se vocês estão na sala de aula com os colegas, vocês usam outra norma. Se vocês estão falando com o professor, vocês usam outra norma. Se estiver falando com padre, com pastor, vocês usam outra norma. Por quê? Porque a gente vai começando a desenvolver essa capacidade de empregar adequadamente a língua nas mais diversas situações de comunicação, né? Isso é um objetivo do ensino de língua materna, a língua que, né, que a gente nasceu sabendo. Levar o aluno também a dominar a norma culta e a variedade da escrita da língua. Sim, a gente tem que fazer o aluno dominar a norma padrão.
que é essa mais adequada em várias situações comunicativas, é essa que muitos dos nossos alunos nem têm acesso fora da escola, em alguns casos, né? Então, a gente tem que levar o aluno a dominar essa língua padrão. Levá-lo também ao conhecimento da instituição social que é a língua, ao conhecimento de como ela é constituída e de como ela funciona. A gente pensa na língua como instituição social, porque a gente está vendo que a língua se relaciona com essas práticas sociais, com situações comunicativas, que ela muito mais do que comunica, né? Que ela traz contexto histórico, ela traz identidade, ela traz reconhecimento, pertencimento, não é? Então, além de eu ensinar a norma padrão na escola, eu tenho que ver essa língua como essa instituição social, né? Como ela se organiza dentro da sociedade que a utiliza, né? E aí, também, mais uma função, ensinar o aluno a pensar e a raciocinar. Nossa, professora, mas ensino de língua portuguesa, a gente tem esse objetivo, ensinar a pensar, a raciocinar? Claro! Só de você colocar que tem que se questionar, que tem que se estudar, se compreender, usar lá os diversos conhecimentos na produção textual. Aí a gente começa a ver que a gente tem que pensar, que a gente tem que raciocinar sobre o texto, sobre o conhecimento que a gente está aprendendo, sobre o mundo que a gente vive por meio da língua, né? Isso é muito importante. E aí, dentre os objetivos da língua, o Geraldi, na verdade, nos explica sobre a competência comunicativa, né? Que Raup trouxe. O que é essa competência comunicativa? Como é que a gente vai conseguir, de fato, se comunicar? Pensa lá nos objetivos da língua. Por quê? Um dos objetivos não é entender a língua como instituição social e o outro é ensinar o aluno a dominar a norma padrão? Então, a competência comunicativa, ela se relaciona tanto à competência gramatical e linguística, isso é, ensinar as normas que regem os usos linguísticos, o aluno saber quais são essas normas para usar nas diversas situações de comunicação, e também uma competência textual. Por quê? Não adianta só você saber coesão, coerência, concordância verbal, nominal, se você não tiver uma competência textual, se você não conseguir utilizar esse conhecimento linguístico para produzir um texto que faça sentido, que de fato comunique uma mensagem, que esteja adequado à situação comunicativa. Então, você tem que pensar na língua, mas você tem que pensar nessa língua funcionando dentro de um texto. Aí eu penso que da competência comunicativa, e daí eu penso nesse como grande objetivo do ensino de língua materna, né? E aí a gente começa a pensar também na relação entre leitura e escrita. Lembra que o título é Leitura, Escrita e Oralidade, né? Segundo Raup, ela trouxe Irandé Antunes, que é uma outra estudiosa muito importante do texto. Uma escrita, ao realizar-se, prevê leitores e a ele procura adequar-se. E a eles procura adequar-se. Uma escrita é, antes de tudo, então, um ato de linguagem, né? De um sujeito para outro, de um sujeito com o outro. Tais concepções não levam ainda a figurar uma leitura que é a reconstrução desse ato de linguagem do autor, do seu sentido e do seu porquê real, até então incompleto. Então, a escrita, quando eu escrevo um texto, eu penso num ato de linguagem meu, mas para outra pessoa e com o outro. Por quê? Porque não é só para outra pessoa que o texto não está com seus sentidos completos. É por isso que a escrita se relaciona com a leitura, porque é na leitura que o leitor vai ter esse processo de reconstrução do ato da linguagem. Eu vou ler o texto que o outro escreveu, eu vou pensar sobre ele, entender esse porquê real, porque até então era incompleto. Pensem, por exemplo, se vocês leem um texto quando vocês são mais jovenzinhos e quando vocês terminarem a faculdade. Esse texto vai fazer outros sentidos que não da primeira leitura. Por quê? Porque é esse processo de interação autor, texto e leitor que de fato produz os sentidos do texto. Então, você pode ler o mesmo texto hoje e ter uma determinada noção do que ele diz, e daqui a 15 anos ler o mesmo texto e ter outra noção. Por quê? Porque você já é outra pessoa com outros conhecimentos
que vai aplicar na leitura desse texto. Então, por isso que leitura e escrita se comunicam, né? Então, se a gente pensar, a leitura fornece matéria-prima para escrita, o que se quer escrever, né? Então, lendo, você tem esses conhecimentos, e a leitura contribui para a constituição dos modelos, o como escrever. Por quê? Então, você tem os conhecimentos a partir da leitura e também contribui para a constituição de modelos. Porque você vai vendo outros textos sendo escritos. Quando vocês, por exemplo, vão fazer o vestibular, né? Ou vão fazer um concurso que tem a prova escrita. Vocês não olham os outros modelos, os outros textos que foram escritos para aquela mesma situação? Vocês não tiram, né, proveito dessas informações e desses modelos? Então, nisso a leitura contribui também. Então, é desse envolvimento do leitor, da sua participação no processo de leitura, que sentidos são produzidos, que conhecimentos e experiências são ampliados, que esquemas de conhecimento são ativados e a possibilidade de produção de um texto com baixa informatividade se dilui. Por quê? Quando você tem essa relação entre leitura e escrita e esse envolvimento do leitor, isso é, o leitor se aplica à leitura, utilizando conhecimentos, todo esse processamento, esses sentidos são produzidos, e aí você vai ampliando conhecimentos, experiências, vai ampliando os seus frames, que a gente viu lá na aula anterior, né? Que esses esquemas de conhecimento são ativados, e aí isso vai fazendo o quê? Com que a produção de textos com baixa informatividade, isso é, que pouco informam, que pouco contribui, isso vai ficando para trás, no sentido de que cada vez mais os seus textos vão melhorando, né? Então, o que a gente tira da aula de hoje? Ensinar a língua portuguesa hoje é não duvidar de que a leitura confere à escrita uma característica de prática social entre sujeitos, pois é também por meio da prática da leitura que o leitor vai gradualmente elaborando e organizando seu discurso interno, produzindo e registrando as suas leituras, a sua história e os seus textos. Então, a gente não pode deixar de lado a leitura nas aulas de língua portuguesa. Por quê? A gente ensina a norma padrão e a gente tem a tendência sempre de majorar a importância da escrita. A escrita é, de fato, muito importante. A gente tem que levar, sim, os alunos a dominarem a modalidade de escrita padrão da língua portuguesa. Mas a gente tem que pensar que a leitura confere à escrita essa característica de prática social. Por quê? É na leitura que a gente vai conhecendo esquemas, é na leitura que a gente vai ampliando o nosso vocabulário, é pela leitura que a gente vai recebendo mais informações e organizando os nossos textos, que, inclusive, isso vai se refletir na produção escrita, né? Então, é isso basicamente que a gente está vendo na aula de hoje. O texto, como eu falei, é da Eliane Halp, Ensino de Língua Portuguesa, uma perspectiva linguística, um artigo que foi publicado nessa revista aí. Leiam o texto de novo, façam as atividades e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.